Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Feliz Natal. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu dia. Que a graça de Deus permaneça junto de você e que o Espírito Santo faça você e toda a sua família reviver, renascer na presença do Senhor. E como diz a palavra de Deus, na liturgia da aurora, vamos a Belém ver este acontecimento que o Senhor revelou. Todos nós somos chamados a irmos a Belém. Belém significa casa do pão. Que nós possamos nos encontrarmos com o pão vivo que desceu do céu, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu convido para que juntos nós possamos tomar o Evangelho do dia de hoje. O Evangelho que é proclamado na liturgia do dia de Natal. Então, hoje é esse dia muito especial para nós, não é? Um dia para nós comemorarmos, para nós vivermos, para nós celebrarmos o dia do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem todo um sentido especial para nós que somos cristãos, porque é Jesus, o Filho de Deus vivo, que vem viver entre nós para nos fazer viver para o céu. Vamos pegar o Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo o homem. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e exclama: eis aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim. Todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a ele foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho único que está no seio do Pai foi quem o revelou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, quanta riqueza
existe nesta palavra que nós acabamos de ouvir. Nossa igreja, ela é, como diz, maravilhosa, riquíssima em trazer para nós a palavra de Deus. E como eu dizia no início, para cada momento dessa nossa liturgia natalina, nós temos várias leituras e também o Evangelho. E aqui nós estamos refletindo, então, sobre o Evangelho que nós acabamos de escutar aqui, que é a liturgia do dia de Natal, né? Nós tivemos no dia de ontem a liturgia da vigília natalina, tivemos pela manhã a liturgia da aurora, né, do amanhecer, e agora a liturgia do dia, que é para nós refletirmos durante todo o dia. E o que nós acabamos de ouvir? Nós vamos dirigir, canalizar esta nossa reflexão, não de forma teológica, nem de forma histórica, mas de uma forma espiritual. Então nós podemos dizer, no princípio, lá no Evangelho, no primeiro versículo que nós acabamos de ouvir, no princípio era o verbo. O que é o verbo, né? A palavra. Nas outras traduções, até mesmo no lecionário, traz a palavra, né? Ao invés de verbo. Então, no princípio era a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. Nós podemos, então, já meditarmos e refletirmos sobre isso. No início, desde os profetas, vinha sendo anunciado que viria o Filho de Deus, o Salvador, para toda a humanidade. E durante séculos fora anunciada a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, através da palavra. Quantos vieram, anunciaram? Eles não eram a palavra, mas sim a voz, que trazia a palavra de anúncio para que acreditássemos, para podermos acolher o Filho de Deus em carne, aquela carne que era anunciada, aquela carne que era a palavra, a promessa, e ela veio então ao nosso meio. E João Batista, o último dos profetas do Antigo Testamento, ele trouxe a palavra de forma tão magnífica, tão verdadeira, que muitas vezes ele era confundido, né, com o próprio Senhor, aquele que era anunciado. Mas ele não era a palavra, ele era um testemunho, ele era a voz que anunciava Jesus, que anunciava o Filho de Deus. E assim, irmãos, através do anúncio, chegou então a palavra, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio da graça e de verdade. O anúncio, a palavra, a voz chegou em nossos corações. Agora, então, é necessário acolhermos. E esta palavra, esta voz, se faz vida a partir do momento que nós nos abrimos para obedecer a palavra. Obedecer vem do latim, do verbo obedire, que significa ouvir bem, ouvir a ponto de colocar em prática. Então, a palavra, o verbo, ele foi anunciado e ele veio. E todos aqueles que se abriram a ele, então
puderam ou podem e poderão ser chamados filhos de Deus, filhos da verdade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, meu irmão, João, ele veio e anunciou, e ele deu testemunho: eis aquele de quem eu vos disse, o que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim. Por mais que João fosse perfeito nas suas atitudes, na sua vida, ele dizia sempre que aquele que viria seria maior do que ele. E é também um exemplo para aqueles que anunciam, porque muitas vezes nós temos a tentação de querermos ser a luz, mas a luz é o Senhor. Nós somos apenas a voz, e todos nós recebemos da sua plenitude. Todos que se abrem recebem da plenitude do Senhor, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Olha, Moisés nos deu a lei, mas Jesus nos deu a graça e a verdade. Ninguém jamais viu a Deus. Vai encerrar a palavra dizendo, né? Ninguém jamais viu Deus. O Filho único que está no seio do Pai foi quem revelou. Nós então recebemos a revelação. Jesus nos trouxe a vida. Jesus nos trouxe a luz. Jesus nos trouxe a carne que está junto de nós para nos alimentar, para nos mover, para nos fazer visualizar a glória que Deus tem preparado para todos nós. Irmãos, é Natal. Irmãos, é dia de nós nos abrirmos, é dia de deixarmos a palavra se fazer vida em nossa vida. Que esse Natal seja um Natal realmente diferente para você e para mim. Que todos os outros natais que passaram, ainda que tivessem sido maravilhosos, mas nós queremos mais. Queremos no sentido de acolher a vida, de acolher a salvação, de acolher Jesus, o nosso Deus, o nosso Rei e Senhor. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, que Deus permaneça, que Ele tenha um lugar. Lembra que aqui na palavra disse que a palavra veio, mas aqueles não receberam? Assim aconteceu quando Jesus veio. Não havia lugar para ele, as hospedarias estavam cheias. Jesus nasceu lá no curral. Muitas vezes nós deixamos também esses lugares para o Senhor. Nós não damos um lugar de privilégio para o Senhor estar na nossa vida. Vamos hoje abrir o nosso coração e deixar Jesus entrar em nós, Jesus entrar na nossa vida e fazer-se vida em nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que volva para ti a sua face, te dê a sua bênção e a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. Jesus vem morar em nós.